Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre separação. É um assunto um pouco desconfortável, né? Embora traga muita insatisfação, algumas relações infelizes, mas quando a gente vai abordar o assunto separação, divórcio, ele se torna um pouco desagradável. Mas é preciso falar sobre aquilo que também é desagradável, até porque nem só de coisas boas a gente vive no nosso dia a dia. E a separação não é também diferente. Então hoje nós vamos falar quando que a separação ela é vista como a melhor solução, como a melhor opção. É claro que quando a gente se une a alguém, quando a gente resolve casar, construir nossa família, a gente não faz isso pensando no processo de separação, de divórcio. A gente, quando se une a alguém, a gente pensa que aquela relação vai durar enquanto vivermos. Mas no decorrer da situação, às vezes somos surpreendidos por certas coisas que chega um momento que a melhor solução realmente é optar pela separação do que vivermos numa relação onde ambos estão infelizes. E aí hoje a gente vai falar quando que essa opção pela separação é a melhor escolha que devemos fazer. Normalmente a gente chega a essa conclusão quando o casal ele não consegue mais ver um futuro juntos, que eles não conseguem mais planejar juntamente um com o outro. Já existe aquela individualidade, os sonhos são os seus, os sonhos são os meus, a gente já não direciona mais os nossos planos, os nossos objetivos, os nossos sonhos juntamente um com o outro. Não há mais aquela preocupação com o que o outro sente, com a rotina do outro, com o sofrimento, com as angústias. Não há mais aquele cuidado, aquele sentimento de proteção. Então, a gente começa a visualizar que essa relação já não tem mais os mesmos propósitos, não tem mais os mesmos objetivos que tinham quando ela começou a se formar. E não há também outras coisas além disso. Não existe mais confidências entre o casal, eles já não dividem mais as suas angústias, os seus medos, as suas vitórias, os seus fracassos. Eles não se comunicam mais, eles não se confidenciam mais os seus problemas. Não há mais sexo, ou deixou de ter com a frequência que tinha antes. Não existe mais cumplicidade entre o casal. Não há confiança, não há respeito, não há reciprocidade. Então, muitas coisas deixaram de existir nessa relação que foi construída com todos esses alicerces anteriormente. Então, se não há comunicação, que é a prioridade em uma relação, e vem juntamente com essa falta de comunicação todos os outros fatores, isso chega à conclusão de que há a necessidade de uma separação. Por mais que a gente esteja naquele momento de rompimento com a idealização daquele par perfeito que a gente sonhou, que a gente via tantas coisas positivas, que a gente achava que era o nosso par perfeito, chegou um momento que tudo aquilo acabou. E aí a gente precisa refletir, acabou por quê? E se a gente não consegue estabelecer uma comunicação e tentar resolver as faltas que está no relacionamento, realmente não tem mais o que tentar. Mas quando a gente percebe que está acontecendo muitas faltas,
que está deixando de existir muitas coisas que existia anteriormente, a gente precisa conversar. Se isso não é possível, a gente pode estar buscando a ajuda de um profissional. De repente, está iniciando uma terapia de casal para a gente estar tentando descobrir o que ocasionou tantas faltas nessa relação que lá atrás era tão boa, que era tão prazerosa. E é importante esse momento terapêutico porque ele vai permitir a você duas saídas. Ou você vai buscar entender por que sua relação chegou no ponto que se encontra e tentar solucionar o problema, ou você tomar a decisão de que realmente chegou o momento de você estar se separando do seu parceiro. Então, a psicoterapia, ela vai ser útil para ambas as decisões que você tomar, seja ficar na relação ou sair da relação. Mas ela será muito proveitosa nesse momento em que você e seu parceiro estão perdidos, sem saber o que fazer. Algumas vezes vocês vão ter certeza de que realmente vocês querem se separar. Outras vezes vocês vão precisar da intervenção de um profissional psicólogo para estar auxiliando vocês nessa decisão ou não. Então, a gente começa a perceber que algumas coisas precisam ser feitas nessa relação. Primeira coisa que você precisa ter ciência é de estabelecer uma comunicação com seu parceiro assim que você perceber que não existe mais nós, que existe eu e você. Então, a gente precisa sentar nesse momento e tentar entender o que é que está acontecendo. A gente precisa entender por que é que está acontecendo essas faltas, essas ausências na relação. E a gente começa a perceber que existe uma amizade entre o casal, mas não existe mais amor entre eles. Então, se não há amor, não vai haver compreensão, não vai haver empatia, não vai haver reciprocidade, não vai haver desejo sexual, não vai haver carícias. Só vai existir mesmo a companhia do outro ali dentro do ambiente, do lar. Muitas vezes, nem essa companhia vai existir, porque vai estar cada um no seu canto, sem se comunicar, sem tentarem se entender, sem tentarem conversar sobre o que está acontecendo, e aí vão se acostumando a viver naquela situação onde está trazendo infelicidade para ambas as partes. Então, eu sempre digo que a gente não pode viver, não pode se acostumar a viver de forma mais ou menos. Ninguém vai viver mais ou menos feliz. Ninguém vai viver mais ou menos satisfeito. A gente precisa estar em um relacionamento onde ambos estejam felizes, onde ambos se sintam prazer de estar naquele relacionamento. É maravilhoso voltar para casa depois de um dia de trabalho e saber que o seu parceiro, sua parceira está te esperando e que está feliz com a sua chegada e que vai ser acolhido e que vai ser protegido e que vai ser cuidado e que vai ser amado. Mas quando a gente não vê mais essas possibilidades, não tem por que estarmos num relacionamento onde nós estamos totalmente infelizes e buscando se adequar àquela situação para manter um ambiente um pouco harmonioso. Então, a gente sofre, a gente faz o outro sofrer. Se tiver filhos, os filhos sofrem também diante da situação, diante daquela situação que vai presenciar a frieza, a distância, a falta de afeto, a falta de dedicação. Então, são tantas faltas que existem entre o casal que eles vão acabar transmitindo também essas faltas
e essa infelicidade para os filhos, para os pais, para os amigos. E aí não vai ser apenas o casal que vai estar infeliz e adoecido, mas todos aqueles que fazem parte da vida desse casal. Então a gente precisa estar numa relação e se sentir feliz com ela. A gente precisa se sentir feliz de estar ao lado do outro. A gente precisa sentir confiança, prazer. A gente precisa estar bem em estar na companhia do outro. E quando isso não acontece, é porque alguma coisa está dando errado. E se a gente não é capaz de mudar isso que está errado, é porque chegou a hora da separação. E por mais que ela seja dolorosa e difícil, é preciso que a gente aprenda a lidar com essa situação. Porque a nossa vida, ela é feita de ganhos, mas ela também é feita de perdas. E o que nós não podemos permitir é que a gente se perca em uma relação infeliz. Que a gente perca a nossa autoestima, que a gente perca nosso autocuidado, que a gente deixe de se valorizar, que a gente deixe de se cuidar por conta do outro. Então, se a gente não consegue mudar aquilo que está ruim, a gente precisa mudar de situação. E quando eu falo mudar de situação, não é você buscar um outro relacionamento. É você buscar estar bem com você mesma. É você buscar conhecer um pouco mais de você. Por que que isso aconteceu? Foi culpa minha? Foi culpa do outro? Foi culpa de nós dois? Nós dois não investimos na relação como deveríamos. Nós acabamos negligenciando a nossa relação. O que é que nós fizemos para contribuir para que o nosso relacionamento chegasse a tal ponto? E se nós não conseguimos resolver essas questões, a gente não precisa estar nela. A gente precisa fazer escolhas. E por mais que essas escolhas às vezes sejam dolorosas, mas elas também podem ser muito positivas. Elas podem também ser muito satisfatórias. Porque ninguém merece ficar numa relação infeliz, se encaixando na vida do outro. Os dois precisam estar bem, os dois precisam estar felizes, os dois precisam sentir prazer na companhia um do outro. Quando isso começa a ser um sacrifício, quando isso começa a ser penoso, quando isso começa a ser uma obrigação, isso deixa de ser um relacionamento. E ninguém quer viver dessa forma, não é mesmo? A gente quer estar num relacionamento onde a gente se senta acolhido, protegido, cuidado o tempo todo pelo outro. Então, a gente precisa estar atentos a esses sinais que surgem e que às vezes a gente não consegue reverter. E se a gente não consegue reverter, a gente precisa tomar decisões. E às vezes essa decisão, a melhor solução, realmente é a separação. E aí, quando a gente chega à conclusão de que a separação é a melhor opção, a gente precisa acolher algumas questões em nós mesmos. Nós precisamos acolher a nossa dor, a nossa tristeza, o nosso sofrimento. A gente vai precisar buscar autoconhecimento para a gente começar a entender determinadas questões, determinadas situações que a gente vai vivenciar. A gente vai precisar se redescobrir nesse momento onde a gente está deixando de ser um em dois, mas que a gente está se tornando um novamente. Então a gente vai precisar se redescobrir o que é que eu perdi, o que é que eu deixei de fazer, o que é que eu abri mão quando eu resolvi me relacionar e me juntar a outra pessoa. Eu vou precisar ver
O que é que eu abri mão ao longo da minha vida? O que eu almejo para o meu futuro? Então você vai começar a renascer novamente, a se redescobrir, a ver o que você deixou para trás, o que você abriu mão e o que você pretende resgatar novamente. Onde é que você quer chegar? Quais foram as suas perdas e que agora você pretende conseguir trazer de volta aquilo que em algum momento você teve que abrir mão, porque não era só você, era você e seu parceiro. Mas se agora você chegou à conclusão de que a separação era a melhor opção, você precisa rever algumas coisas que você abriu mão lá atrás e que você deixou de fazer pelo outro, mas que agora você, por estar sozinha, você quer rever essas coisas e quer recomeçar novamente. Então, esse momento em que você se separa do outro, talvez uma pessoa que tenha vivenciado a seu lado por muito tempo e com certeza vai causar um desligamento, uma ruptura, uma perda, mas que você também vai precisar se autoconhecer para você ver o que você deve mudar e o que você deve continuar. O que não pode de jeito nenhum é você se permitir ficar em uma relação onde você já não sabe mais quem você é, que você perdeu a sua autonomia, que você não faz mais as coisas porque você deseja, porque você sente vontade, mas porque você é direcionada por uma outra pessoa. É claro que nós temos algumas coisas que vão ser feitas em conjunto, porque vocês é um casal, mas vocês não podem abrir mão da individualidade de vocês, daquilo que vocês gostam de fazer como pessoa particular, como pessoa individual. Porque embora nós tenhamos uma relação a dois com alguém, nós também não podemos deixar de existir como ser único. Assim como o marido tem as suas opções de lazer, tem os seus amigos particulares, pessoais, tudo aquilo que nós temos em conjunto, o casal, que é uma coisa que é comum aos dois, nós também temos em particular. Nós também temos nossa individualidade, nossa singularidade, e que, embora nós sejamos casados ou que tenhamos um parceiro, isso também precisa ser respeitado. Então, quando isso deixa de existir, esse respeito, essa confiança, essa questão de saber o espaço do outro, isso também é momento de rever se essa relação vale a pena ou não ter continuidade. E aí, quando você opta por essa separação, você precisa também ter algumas coisas em mente, estar consciente do que você deve ou não fazer. Se eu estou saindo de uma relação onde eu estava infeliz, onde eu já não me conheço mais, onde eu me perdi um pouco como pessoa, eu não posso pensar em entrar em outro relacionamento. Até porque eu preciso fazer uma autoavaliação. Eu preciso redescobrir algumas coisas em mim. Então, estou saindo de uma relação, o que eu não posso pensar em imediato é de estar me envolvendo com uma outra pessoa. Eu estou ferida, eu estou ferido, eu estou magoado, eu estou magoada, eu estou confuso, eu estou confusa. Então, eu preciso resolver essas questões primeiramente comigo, para depois, então, eu pensar em um outro relacionamento.
colocar outra pessoa na minha vida ou me colocar na vida de outra pessoa. Outra coisa também que a gente precisa evitar quando a gente toma a decisão de separação é não ficar revendo coisas do passado. Se eu tomei a decisão de estar rompendo aquele relacionamento, eu preciso deixá-lo no lugar que ele realmente deve ficar, lá atrás, no passado. São fotos, são histórias, são coisas que eu preciso guardar e não ficar remoendo, revendo diariamente como se eu estivesse me punindo, como se eu não quisesse me libertar daquele sofrimento. Então, ficar olhando as redes sociais do parceiro ou da parceira, ficar olhando fotos antigas, ficar procurando saber informações com colegas em comuns, isso só vai fazer com que você esteja cada vez mais ligada a essa relação que você não está mais, na verdade. Então, é querer sofrer duas vezes. Sofrer pela decisão da separação e sofrer pela decisão de estar buscando informações sobre uma pessoa que não faz parte mais da sua vida, que não faz mais parte da sua história. Então, se eu tomei a decisão de romper com uma relação, algumas coisas eu preciso deixar de fazer. E mandar indiretas nas redes sociais ou mandar indiretas através de amigos comuns. Se essa pessoa não faz mais parte da minha vida, eu não tenho por que estar buscando mais informações sobre essa pessoa. Nós vivemos uma história, nós vivemos lembranças maravilhosas, nós tivemos momentos maravilhosos, nós tivemos anos juntos, nós talvez construímos uma família. Nada disso vai deixar de existir, só vai ficar no lugar que deve ficar, no passado, nas lembranças. Então, a separação chegou, o momento em que ela aconteceu, a gente precisa romper com algumas coisas e romper com essa coisa de ficar recordando aquilo que foi bom. Foi bom, assim como também tiveram momentos difíceis, ruins e que a gente resolveu que não era mais possível de suportar. Então, nós vamos ter gratidão a tudo de bom que aconteceu, mas a gente vai guardar aquilo no lugar que deve ser guardado. Assim como as coisas ruins também, a gente não vai ficar trazendo a nossa memória, porque a gente optou em cortar, em parar com aquilo que estava nos fazendo mal. Então, se o relacionamento acabou, ele vai ficar lá atrás. Pode até que haja uma amizade, depois que a gente conseguir adequar aquele momento de separação, que a gente consiga superar algumas mágoas, alguns sofrimentos, algumas lembranças ruins, mas a gente precisa saber fazer a divisão daquilo que a gente quer guardar de forma carinhosa e aquilo que a gente quer esquecer de forma determinante na nossa vida. Agora, o que não dá para fazer é ficar numa relação infeliz só para dizer que está casado, para manter alguns padrões, alguns valores familiares, porque eu sempre digo que o casal que mantém um casamento, uma relação infeliz, só para agradar aos pais, agradar, aceita qual faz parte, ou para prestar esclarecimento à sociedade, é querer viver internamente e eternamente infeliz. É mostrar para o outro ou para os outros uma coisa que na verdade não é verdadeiro. É ser hipócrita, vivenciando, apresentando uma relação, um casamento que na verdade não causa mais satisfação nem alegria para nenhum dos dois. Então, se eu não estou feliz, se meu parceiro não está feliz, por que eu preciso fingir para minha igreja, para os meus familiares, para os meus amigos,
para uma sociedade que eu estou feliz sem estar? Será que tudo isso merece muito mais meu sacrifício do que eu mesma? Será que a minha felicidade não é prioridade? Então a gente precisa repensar certas coisas e ver o que é que realmente vale a pena para a gente. O que realmente a gente precisa estar investindo. Porque eu posso dar satisfação da minha vida para a minha igreja, para os meus familiares, para os meus amigos, para uma sociedade e estar ali completamente infeliz, fazendo com que o outro haja muitas vezes de forma leviana comigo, porque eu não permito aquela separação. Então, quando você chega à conclusão de que a separação às vezes é a melhor solução para aquele problema, você deixa de passar por muitas outras situações constrangedoras, porque aí você evita de ser humilhada, você evita de ser traída, você evita de estar constantemente triste e sofrendo numa relação. Às vezes a gente acha que uma separação vai ser doloroso, vai ser difícil, vai ser triste. Mas a gente precisa pensar que estar em uma relação infeliz e triste, adoecida, é muito mais doloroso. Porque a separação ela pode ser triste, sofrida naquele momento que a gente vai estar vivenciando, mas depois pode se tornar algo muito libertador. Você às vezes vai poder até estabelecer uma relação de amizade com seu parceiro, com a sua parceira, uma relação de admiração, de respeito, que talvez você não teria se você estivesse na relação. Então é importante a gente rever certas atitudes, avaliar certos valores estabelecidos pela nossa família, pela nossa igreja, pela sociedade, porque o divórcio, a separação, ela não é o fim do mundo quando a gente está numa relação triste e infeliz. Pode ser a libertação, pode ser o caminho para você encontrar a sua felicidade, a sua alegria, para você se sentir uma pessoa realizada. Necessariamente, você não vai se sentir feliz e realizado estando casado. Porque muitas vezes a sociedade cobra da gente algumas atitudes que não vai ser aquilo que vai nos possibilitar estarmos felizes. Às vezes eu posso estar numa relação a dois e estar totalmente infeliz. Ter alguém ao meu lado e ao mesmo tempo me sentir só. E às vezes eu estou só e estou muito mais feliz, muito mais realizada, muito mais feliz. Então não veja a separação ou o divórcio como a pior coisa na sua vida. Se você já não consegue mais estabelecer uma relação de confiança, de reciprocidade, de respeito, de prazer, de satisfação, de alegria, de bem-estar com o outro, não tem por que você manter uma relação só porque você precisa prestar satisfação à sua família, à sociedade a qual você faz parte. É claro que a gente não quer estimular esse processo de separação, de divórcio, mas a gente também não pode se acostumar e se acomodar a viver de forma infeliz. Só para dizer que estamos casados, só para dizer que estamos comemorando bodas de ouro, bodas de prata, bodas de diamante, porque às vezes são bodas de infelicidades, são bodas de sofrimentos, são bodas de insatisfação. E não, a gente não merece comemorar bodas de tristezas, de infelicidades, só para mostrar que estamos
concretizando mais um ano de união. Mais um ano de quê? De tristeza? De dor? De infelicidade? Isso vale a pena? Vale a pena você se diminuir para se encaixar na vida do outro? Vale a pena você estar numa relação onde o outro não é recíproco, onde o outro não te respeita, onde o outro não te inclui nos planos dela? Não existe mais nós, existe eu e você. Então a gente precisa repensar, reavaliar certas situações do nosso relacionamento para ver se vale a pena darmos continuidade a esse relacionamento ou não. Boas reflexões para você e seja sempre prioridade e seja sempre feliz.